Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 5 de junho de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título O Juízo Pré-Advento. E a lição de hoje, baseada no livro de Daniel, no capítulo 7, versículos 9, 10, 13, 14, versículos 22, versículos 26 e 27. E aqui o profeta ele tem uma visão de que a humanidade ela será julgada e todos estarão perante o tribunal do Criador do Universo, como menciona ali nos versos 9, 10 e 13, onde ele, Daniel, na sua visão, ele vê tronos, né? Ele vê um ancião de dias, ele vê Deus, e ele vê também o Filho do Homem, Jesus, e que naquele momento lhe foi-lhe dado toda a autoridade e domínio sobre o mundo, sobre o domínio eterno. E também ele viu também milhares de anjos, né, clamando e louvando lá no céu, que o serviam, né, serviam ao grandioso Deus. E Daniel também ele vê uma tribuna, ele vê ali sendo aberto livros, né, onde constam o nome de todas as pessoas, nos mostrando que haverá um juízo pré-advento, ou seja, um juízo investigativo. Já nos versos 22, 26 e 27 desse capítulo 7 de Daniel, o ancião de dias ele faz assim uma justiça para os santos que foram perseguidos, né? E no final nós possuiremos o reino eterno ao lado do Criador do Universo. E a lição de hoje, como ponto principal, ela avisa de que haverá um juízo investigativo, né? Ou seja, um juízo de pré-advento que antecede a vinda de Jesus pela sua segunda vez, e que Deus dá um veredito realmente nesse juízo. E assim o que nós podemos ver nessa lição e que Daniel vê aqui é que a presença de todos nós diante do juiz do universo que ele, Daniel, vê, nós devemos apresentar a ele, Deus, e ele fará para nós e mostrará para nós as obras boas e más que nós fizemos, e ele, Deus, apresentará esse juízo. E ele faz esse juízo realmente para proteger o seu povo fiel que se mantiver obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, porque ele, Deus, quer fazer justiça àqueles que serviram a ele a todo momento, pregando e proclamando o Evangelho e foram perseguidos pelo nome de Jesus, pelo nome de Cristo. E os salvos, todos e fiéis, serão absolvidos porque nós temos um mediador, um advogado, que é Jesus, que hoje se encontra no tabernáculo celestial ou no santuário. As Sagradas Escrituras, em várias passagens, tanto em Daniel 7 como Daniel 8, menciona que o ser humano será julgado pelo Senhor, ou seja, temos a plena certeza de que haverá um juízo. Assim como Deus derramou juízos em várias oportunidades, e uma delas é a história da súplica, né, que Abraão faz por Sodoma e Gomorra, uma cidade pecadora, e que Abraão intervém por ela, que é um tipo assim de juízo também que ocorreu, e apresenta assim ideias importantes de como será esse juízo para nós no pré-advento. Os pecadores de Sodoma estavam evidentemente sendo investigados.
assim como nós estamos sendo investigados hoje, porque o nosso nome está no livro do céu e tudo que nós fazemos é anotado pelos anjos. E Deus mencionou que o pecado da cidade que lhe deram uma reputação ruim, no caso de Sodoma e Gomorra, é que Deus, viu o clamor das pessoas de povos vizinhos e que ele interveio, que está lá em Gênesis 18 e 20. Mas não foram apenas Sodoma e Gomorra que foram investigadas e foram julgadas antes da sua destruição. Deus também deu a Abraão a oportunidade de ele examinar se ele, Deus, estava agindo de forma justa, correta, para ele destruir os ímpios. E assim, meus amigos, minhas amigas, haverá realmente um juízo investigativo. Deus, através do seu servo Moisés, ele pede para ele construir um santuário na terra idêntico ao santuário que existe no céu, para que as pessoas levassem assim seus cordeiros puros, sem manchas, para serem sacrificados pelos seus pecados, para apontar para um futuro de que viria o Messias, o Salvador Jesus. E após a vinda do Salvador, esses sacrifícios cessaram, tanto é que até os templos de Jerusalém foram destruídos. E a morte de Cristo pagou toda a dívida que nós tínhamos, porque nós estávamos fadados a ter morte eterna e realmente não seríamos perdoados dos pecados. Mas Jesus, através da sua morte, pagou os pecados para nós. Mas só que a nossa vida, ela continua nesse mundo. Nós estamos no mundo de pecado, estamos sujeitos a cair. E se nós realmente não nos prepararmos, nós seremos realmente no juízo constatado como perdido. Assim, a dívida que nós tínhamos nessa condição de almejarmos a vida eterna foi pago por Jesus. Porém, nós temos que nos preparar e obedecer ao Senhor. Mas então, por que existe o santuário celestial e que hoje Jesus está no trono celestial, como fala no livro do Apocalipse? Embora Jesus tenha dado a condição para todas as pessoas adentrarem ao santuário celestial, porque Ele perdoou os pecados nossos, mas nós somos pecadores, nós precisamos de nos consagrar para nós adentrarmos no céu e no santuário celestial participarmos de todas as atividades, porque lá a humanidade participará realmente do evento estrondoso, que é esse juízo, né? E Deus quer nos julgar de uma maneira justa, né? E Jesus hoje ele é o mediador de todos nós, nosso advogado no santuário celestial, junto a Deus Pai, e todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para nós sermos julgados, que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 10, e Romanos, capítulo 14, versículo 10 até 12. Vejam o que diz aqui, 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que recebam segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui está, nós seremos julgados porque o que nós fizemos da nossa vida, desse mundo. Se nós somos pessoas boas, se nós obedecemos os estatutos e mandamentos de Deus, se nós atendemos as viúvas, o órfão, se nós amamos o nosso próximo, ou seja, todos nós seremos julgados por coisas que nós fizemos e deixamos de fazer. Existem muitas pessoas ou doutrinas que acham que só basta aceitar a Jesus como Salvador, que ela já está salva. E não acredito nesse juízo advento, né, ou juízo investigativo, mas tudo isto ele é bíblico, está nas Escrituras. E se nós olharmos lá em Apocalipse 8, 7, olha o que diz lá: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Está lá em Apocalipse 8, 7. E uma grande parte de pessoas consideram Deus assim de uma forma muito simplista, né? Um Deus romântico, né? Que
que eles só aceitar Jesus que está tudo certo e não acham que eles serão julgados. Eu quero afirmar aqui para todos vocês que a Bíblia menciona diferente, que todos nós seremos julgados. O julgamento de Deus é quase semelhante ao julgamento desses tribunais que nós temos no mundo hoje, né? Onde existe aquela fase de recolhimento assim, de dados, né? Aquela fase para acusação, né? De dados, do como ocorreu, de provas a favor, contra, de ações, de atividades em que o réu cometeu, que é chamado de uma fase investigativa, né? E dessa forma ocorre com os cristãos hoje, que nós estamos passando pelo juízo investigativo, que Daniel fala lá no capítulo 8, versículo 14, onde ele faz uma profecia das 2000 tardes e manhãs, que ele diz que o santuário será purificado. Ele está falando de Jesus, quando ele está lá no santuário, que em 1844, Jesus, ele sai do lugar santo para o lugar santíssimo, atravessando um véu, e é esse momento que realmente Daniel fala. E isso iniciou-se as 2.300 tardes e manhãs, que terminaram em 1844, mas ela iniciou em 457 a.C., que foi uma data para restaurar Jerusalém, que Daniel fala sobre isto, com o decreto de Artaxerxes no seu reinado, e termina em 1844, quando Jesus do céu sai do santuário do lugar santo e vai para o lugar santíssimo, e assim inicia-se o juízo investigativo, ou seja, o juízo pré-advento. Lembrando que entre esses dois lugares existia esse véu de separação, que também existia no santuário terrestre, esse véu de separação do lugar santo do lugar santíssimo. E a descrição na Bíblia desse juízo, ela é bem clara, onde o profeta Daniel, no capítulo 7, ele apresenta todo esse vislumbre para o nosso entendimento, que no santuário aparece esse véu divisório apresentando uma oportunidade para todos, algo inspirador que nós devemos observarmos como Deus lida com o pecado. E ele, Deus, tem o poder de redimir aqueles que são arrependidos, aqueles que se redimiram das suas falhas, se confessaram realmente que falharam, que desejam estar puros em uma aliança com o Deus. No livro de Daniel, capítulo 7, ele tem uma bela sequência, assim, para todos nós observarmos e entendermos qual foi o foco desse juízo no advento, na visão de Daniel 7, que ele diz, olha que Daniel fala da visão dele. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram de fogo, ou seja, na parte de baixo tinha rodas, que é tudo cheio de fogo, e aqui era, quando fala ancião dias, está falando de Deus, né? Daniel vê o grande juiz do universo, o Deus Altíssimo, abrindo o tribunal celestial, presidido por ele, Deus, onde ali diante dele está milhares de pessoas que Daniel comenta, e Deus se assenta no seu trono e começa a abrir os livros que estão justamente mencionados nossos nomes sobre as obras boas e más que nós fizemos, que está aqui no versículo 10 de Daniel 7, e aqui mais uma vez provando que haverá um juízo, e que nós estamos falando de um livro que foi escrito lá no Antigo Testamento, e que as profecias se cumpriram, que está em Daniel 7. E para isso é para nos alertar, para nós devemos estar atentos, né, preparados, para que esse momento seja lembrado, e que hoje nós estamos sendo investigados por Deus. E Daniel 7, versículo 21, diz que o chifre pequeno, a Roma espiritual,
que ela faz guerra contra os santos de Deus, Deus fará justiça. E essa Roma espiritual, essa falsa doutrina, ela será julgada. Está escrito aqui em Daniel 7. Já em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, Salomão nos diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, que está lá em Eclesiastes 12, 14. E chegará o dia em que todo ser humano terá de prestar contas no tribunal do justo juiz Deus, que está lá em Atos 17, 31. Sendo assim, todas as pessoas estarão diante desse tribunal de Cristo e jamais devemos assim julgar umas pessoas às outras, né? Deus não precisa de registro de nada para escrever, mas para saber quem será salvo ou não, né? Mas nós pecadores, por isso que existem esses livros, por causa de nós mesmos, né? Para provar para nós, porque Deus sabe quem está pedindo está salvo, mas para mostrar para nós quais são as falhas que nós cometemos e quais foram as boas obras que nós fizemos, né? Para nós, assim, nunca esquecer o mal que nós fizemos ao próximo, né? E tudo será apresentado naquele tribunal. E as criaturas sempre têm perguntas a fazer, né? Inclusive os anjos que têm examinado esse plano de salvação ao longo assim, do tempo, que diz lá em 1 Pedro 1,12, terão a oportunidade de fazer perguntas, né? Os anjos testemunham a rebelião de Satanás, que eles viram, né? Que também 1/3 dos anjos dos céus foram expulsos porque aceitaram os enganos de Satanás, que fala em Apocalipse 12:4. E Deus trará todas as pessoas à sua presença no santuário celestial, e diante de todos ele abrirá o livro para contar o que nós fizemos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que é importante, você passa a ser uma pessoa sábia. E com isto, você ganhará de Deus um grande presente. Você ganhará a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, que ele está chegando, como diz lá em Mateus 24 e Lucas 21, ele, Jesus, ao vir pela segunda vez nesse mundo, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, ele, Jesus, levará para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições, você estará no céu. Você terá a oportunidade de participar da grande bodas do Cordeiro, do casamento do noivo, Jesus, com a sua noiva, a igreja, que somos nós. Estaremos numa grande festa dos irmãos no céu. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços, seu amigo João Carlos Amorim.